Já de volta, Marcos, para discutir um tema importante, que é justamente a responsabilidade de pessoas que moram em condomínios e do próprio síndico de comunicar em casos de violência doméstica que ocorrem ali em ambientes distintos da sociedade. E é realmente uma triste realidade, os condomínios não se afastam disso. O caso mais recente foi o do advogado João Neto, suspeito de agredir a namorada dentro do próprio apartamento onde ele morava e que acendeu um alerta muito grande sobre o tema na sociedade. A gente está recebendo hoje aqui a advogada Rafaela Batista. Obrigada pela sua presença. Até onde vai essa responsabilidade de síndicos, do condomínio de maneira geral, de comunicar casos de violência doméstica que ocorrem em áreas privativas dentro do condomínio? Bom dia. Bom dia. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui esclarecendo um tema tão importante. Na verdade, existe lei estadual, né, seguindo o exemplo de outros estados, como é o caso de São Paulo. Existe uma lei estadual desde 2021 aqui no estado de Alagoas, prevendo penalidades para os condomínios que não comunicarem indícios. Isso é o grande X da questão. Não precisa haver comprovação efetiva de que houve ali uma situação de violência doméstica, mas os simples indícios de que isso ocorre já motiva, né, a denúncia por parte do condomínio. A gente precisa também chamar atenção para o fato de que não é o síndico quem responde pessoalmente, pelo menos não à luz da lei que existe hoje, mas a pessoa jurídica do condomínio. E o síndico, na qualidade de representante, tem esse dever, né? E isso gera algumas penalidades. Lembrando também que esse é um alerta importante não só para o dever do condomínio, mas a gente acende o alerta para aquela história de que todo mundo ainda tem dentro da nossa cultura, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mete sim, é uma obrigação, inclusive legal no caso dos condomínios, mas em caso de vizinhos que notem, né, a gente já tem o costume de acionar a polícia em casos de barulho excessivo, né, de importunação, de perturbação. Por que não prestar o socorro a quem precisa, a quem a gente acredita que está ali numa situação difícil e que precisa de socorro? Essa situação que a gente vivenciou recente com o caso do advogado João Neto, que é repercussão nacional, mostra situações assim, né? Pessoas ali circulando próximo no entorno do apartamento, vendo a situação de violência e literalmente, mesmo olhando, não se envolvendo com aquela situação. Há como essas pessoas também serem responsabilizadas ou fica só essa repercussão de que foram omissas realmente? Bom, essa lei, né, e principalmente no caso do que aconteceu, né, do advogado João Neto, o principal alerta para a gente é o fato de que as câmeras de segurança trouxeram um meio de prova importantíssimo, que é justamente o que falta no caso de violência doméstica, né? A palavra da vítima na denúncia, ela acaba ganhando um poder maior, justamente porque esse tipo de violência ocorre dentro do seio familiar e a mulher acaba sem ter meios de comprovação de que aquela situação realmente aconteceu. Então, se ficar evidenciado, óbvio, que ali teve uma situação de violência doméstica, que a gente está falando não só da violência física, mas violência psicológica, violência patrimonial, teve alguém ali que poderia prestar esse socorro, que visualizou e não se disponibilizou a prestar, claro que pode haver indícios ali de omissão de socorro nos termos do que já está previsto no Código Penal. Mas essa lei em específico que a gente trouxe hoje à discussão é uma lei que prevê uma responsabilidade aos condomínios, é uma responsabilidade que pode gerar ali uma penalidade de advertência e de multa que pode chegar a ser uma multa bastante alta, de 10 até 10 mil reais para o condomínio que não prestar informações ou não denunciar uma situação que pode ali, né, gerar uma situação de violência doméstica. Então, doutora, de alguma forma é uma ideia até de prevenir a própria violência, né? Porque a partir do momento que os condôminos, Thaís, vão saber que também terá o próprio condomínio a responsabilidade de fazer a denúncia, é para tentar prevenir até a própria violência, então. Com certeza. É mais um mecanismo de proteção contra a violência doméstica e fazer com que toda a sociedade, de modo geral, vire ator de proteção. Então, a gente não está falando somente de quando a situação ela é vista pela primeira vez, né? Como foi o caso evidenciado do advogado João Neto. Mas nas situações em que a vítima muitas vezes já denunciou, já tem medida protetiva, essa medida protetiva ela tem que ser comunicada ao condomínio para que o condomínio evite novas situações de violência, evite que o agressor tente se aproximar, denuncie em caso de descumprimento da medida protetiva, o que é muito comum também. Então, o condomínio, através do síndico e dos vizinhos também, que se tornam partícipes, se tornam responsáveis também por essa denúncia, precisam ficar atentos. Tem medida protetiva ali
vigente, o condomínio foi informado, então qualquer situação atípica que seja envolvida ali, aquela mulher que está protegida pela medida protetiva, tem que ser imediatamente comunicada através dos canais de comunicação oficiais. Mas nos casos em que não há essa comunicação de medida protetiva, os indícios, gritaria, algum indício de que esteja quebra-quebra, batido de porta, isso pode também evidenciar e pode servir de motivo ali para o condomínio comunicar? Com certeza, com certeza. A lei é muito clara ao falar que os simples indícios da prática de violência doméstica, nas mais diversas formas, já são, né, motivo suficiente para que haja essa prestação de informações. Então, a gente não precisa ali ter caracterizado efetivamente perante a autoridade policial que ali houve violência doméstica para fazer essa denúncia. Então, a simples conduta típica, como você bem falou, o quebra-quebra, a gritaria, uma discussão que está liberando a anormalidade, já deve ser comunicada às autoridades. Pois é, o mais impressionante da história toda, você que mora em condomínio, né? Eu já tive esse desprazer de morar em condomínio, né? E ter a sua vida meio que toda hora sendo importunada, é que, às vezes, um som alto causa mais indignação para o condômino do que você ter que tomar uma ação em relação à violência. Quer dizer, ninguém quer se meter na vida de ninguém. É uma contradição isso, doutora. Quer dizer, essa realidade hoje de que a vida passe a ser essa coisa meio descartável, quer dizer, você não querer preservar a vida de outra pessoa. Isso foge completamente da realidade, né? Nós estamos vivendo um momento de discussão de muitos estigmas, e um deles é justamente a gente não querer interferir diretamente na vida do outro. Seja por medo, né? Muita gente tem medo do que pode acontecer, de se tornar também uma vítima, né? De ser julgado ali por ter tomado a frente e ter denunciado, e muitas vezes por desconhecimento também. E ainda aquilo que está, né, no nosso seio cultural, de que a gente não deve se meter na vida do outro, de que aquela situação não deve se caracterizar uma forma de violência. Mas a gente é justamente por isso que a lei vem. A lei vem para dizer como é que a gente deve se comportar diante de situações como essa, para que aquilo vire um hábito, né? A gente já tem o hábito de acionar autoridades quando a gente se sente incomodado, como você bem falou, com barulho excessivo, com a importunação, né, meio atípica na nossa casa, no nosso condomínio. Por que não fazer isso sabendo que alguém pode estar precisando de socorro? Isso pode salvar vidas. Mas é importante também destacar que toda denúncia garante sigilo. Então, independente de ter algum receio, de ter represália, de ter ameaça dentro do ambiente ali residencial, onde você convive diariamente com o próximo, então é importante que se diga, você pode denunciar de maneira sigilosa e garantir isso. Isso é um direito de quem denuncia. Salvar a vida, e salvar a vida do próprio condomínio, porque essa pessoa que comete violência dentro de casa, né, para quem ela ama, para quem um dia foi seu parceiro ou sua parceira, ele está deixando muito claro que ele não respeita ninguém, inclusive os demais moradores do próprio condomínio. Então, quer dizer, evitar que isso avance, que evolua até para essa violência mais cruel, é fundamental você também ter um posicionamento a isso. Sem dúvida. Esse assunto não se esgota aqui. Vamos continuar trazendo aqui à tona essas discussões que envolvem o tema violência doméstica, é algo que já faz parte da nossa pauta aqui no Boletim Gazeta, e aproveitar para agradecer a presença da advogada Rafaela Batista. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Eu sempre estarei aberta aos convites de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a todos que acompanharam. Vamos seguindo aqui com imagens da nossa torre. Está aí um dia bonito com